Uma pessoa em determinada idade, já por causa da vivência na regras em relação à comida, comportamento, gera doença no seu corpo, com a densidade de sentimentos e acaba ficando de cama. Este ser, ele não consegue aceitar essa situação que ele está vivendo no corpo. Se ele desencarna, ele vai para a espiritualidade doente e caso ele volte a reencarnar, ele vem com doença, certo? Não. Todo ser que nasce adoecido é porque ele mesmo se permitiu ficar desta forma. Se o ser não tem merecimento de se curar, ele poderá ter a oportunidade de recomeçar a mesma jornada que ele ficou, para se tornar melhor e para se despir deste véu, desta realidade saudável. Não há como passar um aluno e aprová-lo se ele não fez bem os seus trabalhos. Isso não é uma obrigação e nem uma punição. O ser pode continuar o seu processo evolutivo, não saudável. Só se ele não retornar para as águas do Pai e renascer na mesma linha de tempo e jornada, ele não vai só afetar aquela realidade. Ele vai afetar todas as realidades multidimensionais da sua consciência. O ser que parte dessa terra adoecido é porque ele quis partir. E não porque o Pai determinou. Sim, eu entendi que é uma opção. Porque o Deus já disse isso. Se nós estamos aqui no processo evolutivo para que nós encontremos a nossa purificação. Então, digamos que se eu não quiser melhorar nessa existência, eu não vou regredir. Mas quando... Vai. Se você não quiser retornar e fazer o caminho de volta, você não é obrigado. O Pai não obriga vocês a nada. Mas também não fará aquele estudo, aquele ensinamento que é passado para vocês de forma positiva para você. Então você pode se desenlaçar e continuar o processo evolutivo sim, a partir daí. Sim, quanto eu entendi. Você disse que quando você retorna, pede uma oportunidade, novamente você reinicia da onde você parou e continua o seu processo evolutivo para que você se purifique em estudo. Se o ser ficou adoecido e no final desta realidade ele ficou doente e não foi algo saudável para que ele se desligue dessa realidade, ele pode retornar nessa mesma linha de tempo e espaço se o Pai permitir e se as portas do passado estiverem abertas para que ele renasça de novo na mesma realidade e reviva a mesma realidade,
Por isso que vocês falam dos déjà vus. Então ele pode retornar. Mas se ele quiser continuar daquele ponto que ele parou, ele pode. Mas carregará o mesmo estado de consciência que ele está naquele momento. Inclusive o sofrimento. Aí sim, aí existirá a possibilidade dele nascer, dependendo da energia, ele carrega menos saudável ou mais saudável, ou em alguns casos mais profundos e graves, doente. Mas o pai não deixa ninguém nascer doente. O pai não deixa. Se o ser não aceitou a força da luz, levando ele no famoso túnel que vocês falam, para renascer na rede neural dele, lá naquele bebezinho que nasceu com a mãe, com o pai, tudo bem, não vai entrar na luz. E vai renascer na próxima realidade, como a placenta estoura e você mergulha naquelas águas e renasce na próxima camada. É assim que vocês vão trocando de dimensão para dimensão, nascimento em nascimento, útero para útero, véu para véu. É assim que vai. Sempre de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Nenhuma consciência entra. Todas vêm de dentro para fora. Entendeu? E é possível, nesse caso em específico que o Deck citou, que uma parte fractalizada da consciência faça um resgate nessa outra parte da consciência? Nossa, se é possível, o que eu estou fazendo aqui? Não, sim, mas eu digo assim, sim, entendi. Mas, então tem uma possibilidade grande disso acontecer, mas isso não tira a responsabilidade daquela parte da consciência de ter que refazer o processo evolutivo. Todos os processos são simultâneos, mas vocês, conscientes nesta realidade, vocês podem escolher o caminho que vocês querem. Sim. Vocês não são obrigados a nada, nem isso o pai faz. Sim. Vocês escolhem recomeçar, serem melhores. Querem? Quero. Pode. Eu não quero recomeçar, não quero ser melhor. Então tá, segue em frente. Sim. Então, as possibilidades são caminhos infinitos de evolução para vocês. Não tem nada que vocês não possam fazer. Não tem nada que vocês são proibidos fazer. Sim. Não tem nada que é permitido fazer ou não é permitido. Tudo é permitido. Vocês são parte do Pai. Agora, arquem com as consequências e responsabilidades futuras das consequências. Mas aí que tá. Mas seria divino, então, eu, enquanto ser, me desdobrar para uma consciência para fazer um resgate dessa outra parte do meu próprio ser, para auxiliar dentro do meu processo evolutivo? Desde que o seu ego não seja maior do que a sua luz, porque tem seres aqui na Terra que querem ir lá ajudar o eu superior. Sim. Mas e aí fica uma dúvida, pai, que é assim, quando eu, no estágio evolutivo um pouco maior do que a minha partícula divina que está numa outra vivência, eu me coloco à disposição de auxiliar ela naquele processo, eu me torno o eu superior daquela outra consciência? Você já está, só não sabe. Sim. Essa daí me bugou um pouquinho, se tu puder explicar, eu ficaria um pouco... Eu entendi, mas acho que seria importante. Pode falar. Vocês não querem Entendi. voltar. Vocês já voltaram. Sim. Só não sabem. Sim. Compreendi. Então vocês nasceram como seu avô, o seu pai e você. Sim. E você e as suas irmãs. E o meu eu superior. Não vou encher teu ego. Não, mas eu digo no futuro, né? Não. Não é? Não. Então, O seu filho pode ser seu eu superior. Dependendo da evolução de cada ser.
Sim. Porque nem sempre, muitas vezes, os deuses inferiores também vêm à Terra para se expandirem e gerar equilíbrio da sombra e da luz. Entendi. Duas coisas. Esses filhos são os que vocês chamam de terrores. E eles podem também ascensionar. Acho que meu pai é um egoísta. Então pode. Por que o meu pai criaria um filho melhor que o outro? Não é jamais, mas eu posso dizer que, sabe, o filho que ama o seu pai, ele se preocupa não só com o próprio pai, mas se preocupa com as criações do pai. Então o pai nem se preocupa se o filho se preocupa com o pai. O pai tem orgulho do filho que se preocupa com o pai. As criações do pai é o cultivo da vida. Se você ama o que seu pai faz, meu pai jamais vai querer que você o ame, mas vai querer que você cuide bem das suas criações. E se você cuidar bem das criações do seu pai, estará cuidando do seu pai. Aí tudo vem a ti. Porque teu pai está nas criações dele. E o pai é a criação. O mais engraçado de tudo é que isso não tem nada a ver com crença. Nem fé. Mas com amor. Gostou do trecho? Participe também da Escola Comando da Luz. Links na descrição.